Você já teve a sensação de que todo mundo recebe um manual sobre como viver a vida, todo mundo sabe o que tá fazendo, todo mundo já conquistou alguma coisa e você ainda tá tentando entender quem é e tá ficando pra trás? Se você se sente assim, esse vídeo é pra você. Oi, amiga, vamos conversar um pouquinho? Hoje a gente veio falar um pouquinho sobre sentir que a gente tá ficando pra trás enquanto vê todo mundo andar pra frente. Eu nunca tinha parado pra me perguntar sobre isso, mas eu comecei a pensar que todo mundo estava à frente de mim, todo mundo sabia mais do que eu, todo mundo parecia estar mais avançado que eu. E eu comecei a me perguntar o porquê que eu sentia isso. O que estava provocando isso em mim? E é basicamente a comparação, a gente querer comparar a nossa história com a de outra pessoa, o que não faz sentido nenhum. Cada pessoa tem uma história diferente, então, obviamente, as coisas vão acontecer de forma diferente, em tempos diferentes, mas a gente sempre vai achar que a vida do outro é mais perfeita que a nossa e que a vida do outro tá sempre mais certa que a nossa, que a gente nunca tá boa o suficiente. Você não tá competindo com outra pessoa, você só tá competindo com você mesma. Só tem, assim, você como parâmetro da sua própria vida. Você não pode comparar a sua vida e as suas vivências com as vivências de outra pessoa. Cada um tem uma vida, entendeu? A gente não pode querer dizer, ai, mas com 7 anos de idade, a fulana já falava 7 idiomas. Cara, isso não faz sentido, porque com 7 anos de idade você não era fulana e você não é a fulana hoje. Então não adianta querer comparar a sua vida com a vida de outra pessoa, que isso não vai dar certo. Isso pode sim te impulsionar a ser uma pessoa melhor ou tentar conquistar mais coisas, mas na grande maioria das vezes isso só vai acabar te frustrando e fazendo com que você se sinta mal com você mesma. E aí você vai desistir. E é isso que não pode acontecer. Você não pode desistir de fazer as coisas que você quer só porque você sente que tá ficando pra trás. Porque isso não é verdade. Ficar pra trás é você prestar mais atenção na vida do outro, deixar a sua de lado e deixar de viver a sua vida porque você tá cuidando da vida dos outros. Isso sim é ficar pra trás. Isso sim vai te prender num lugar. Talvez você não esteja atrasado, talvez você só esteja vivendo um capítulo da sua vida que nesse momento parece não fazer sentido nenhum. Mas daqui a alguns anos você vai olhar pra trás e vai pensar, realmente eu precisava passar por isso pra ser quem eu sou hoje. Até porque nenhuma história interessante vai ser a pessoa que já nasce com a vida maravilhosa, incrível, ela não passa por nenhum perrengue. Porque se fosse assim, a gente não ia assistir filme de super-herói. A gente tem que acompanhar a jornada do herói, é a mesma coisa que a nossa vida. A gente tem que passar pelos desafios, pelos obstáculos, pra gente ser uma pessoa melhor. E você ter mais dificuldade ou você não ter conquistado algo que outra pessoa já conquistou não significa que você tá ficando pra trás. Só significa que são histórias diferentes. Tem uma coisa que me motiva muito a fazer tudo que eu tenho pra fazer, que é, cara, o tempo vai passar igual, entendeu? Daqui a um ano, você pode ter conquistado os seus objetivos, ou você pode estar pensando, nossa, há um ano atrás eu queria isso. O tempo vai passar igual, independente do que você fizer, sabe? A vida vai acontecer. Então, por que não aproveitar esse tempo para fazer aquilo que a gente sabe que tem que fazer e aproveitar esse tempo para se divertir, para conhecer mais sobre nós mesmos? Não se deve perder tempo com inveja, com comparação, sabe? A vida é curta demais pra gente ficar comparando a nossa vida com a dos outros. Quando eu era mais nova, eu achava que os meus 15 anos ia ser que nem aqueles filmes americanos que passam na TV, que a minha adolescência ia ser incrível, ia ser sensacional, com 15 anos eu ia ser a mais popular da escola, toda essa bobagem aí. Eu não consigo acreditar que o tempo passou, porque eu passei tanto tempo na minha cabeça pensando como seria e adiando tudo para esse dia, que quando aconteceu simplesmente não parecia real. Eu tive um choque de realidade que eu percebi que eu não estava vivendo porque eu estava esperando chegar o momento certo para viver. Quando eu era mais nova, eu achava que quando eu tivesse a idade que eu tenho hoje, eu ia ter todas as respostas. Eu achava que os meus pais tinham todas as respostas porque eles eram adultos. Mas, cara, a verdade é que ninguém tem certeza de nada. Tá todo mundo vivendo pela primeira vez. Tá todo mundo aprendendo. Eu tenho a idade que eu pensava que eu teria todas as respostas e eu nem sei quais são as perguntas certas a se fazer. Você nunca vai estar atrasada para sua própria vida porque não existe um cronograma universal de que você tem que viver tal coisa em determinado tempo. Não adianta você se comparar com as pessoas da internet e pensar, fulana tem a minha idade e ela já visitou todos os países da Europa. Fulana tem a minha idade e ela já fala 15 idiomas. Em primeiro lugar,
Dá um tempo. Não adianta você querer comparar a sua vida com a vida de outra pessoa, porque você não viveu os mesmos desafios que essa pessoa não viveu os mesmos desafios que você. Vocês duas têm histórias completamente diferentes, que podem ter coisas em comum, mas que não são iguais. Não adianta você querer o mesmo resultado quando as coisas não são iguais. Vocês não precisam comparar a vida de vocês com a vida de outra pessoa, ainda mais com outra pessoa da sua idade, porque deixa eu te contar um segredo, as pessoas só fingem que elas sabem o que estão fazendo, ninguém tem certeza do que está fazendo. Tá todo mundo com dúvida, tá todo mundo tentando. A única coisa que vai te diferenciar da sua versão do passado para a sua versão de agora é você tentar e colocar em prática aquilo que você sabe que precisa ser feito e aquilo que você sabe que vai ser o melhor para você. Mas não entre numa paranoia de que você tem que ser a melhor em tudo, de que a sua vida nunca é o suficiente. Você também precisa ser feliz, precisa descansar e precisa entender que não existe um manual universal de como a vida deve ser vivida. Foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo mais curtinho, uma coisa mais de amizade mesmo. Então é isso, gente. Um beijo, espero que vocês fiquem bem. A gente se vê na sexta-feira. É isso aí. Tchau!